As aulas na cidade do Rio de Janeiro foram suspensas após decisão liminar na noite deste domingo. A sentença foi dada pelo juiz Roberto Câmara Brandão durante o plantão judiciário e agora cabe recurso. A decisão afeta a rede municipal e privada da cidade e foi tomada após ação popular protocolada por políticos de partidos como PT e PSOL. Na sentença, o juiz cita a elevação do risco de transmissão do coronavírus nas escolas. O secretário municipal do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, afirmou que a prefeitura irá recorrer. Vamos dar uma olhadinha o que disse o secretário de Educação do Rio. Ele diz o seguinte: iremos recorrer da decisão judicial que suspende o retorno das aulas presenciais na cidade do Rio de Janeiro. A ação dos parlamentares pedindo o fechamento das escolas ignora a ciência e as sequelas de manter nossas crianças afastadas da sala de aula após um ano de fracasso na educação. Esse é o tweet. E também no Twitter, uma das autoras da ação popular, a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, criticou a postura da gestão do prefeito Eduardo Paz, que diz o seguinte: a prefeitura vai recorrer da decisão liminar que acatou a nossa ação popular, que suspendeu as aulas presenciais no pico da pandemia. É desumana a resistência do prefeito. Já teve diretora de escola particular que se recusou a fechar, se contaminou com o Covid e foi a óbito. É pela vida. Ainda na discussão sobre educação na pandemia, gente, o ministro Milton Ribeiro voltou a defender projetos de homeschooling, a aprendizagem domiciliar, mas sem politizações. Em audiência na Câmara, o titular do MEC argumenta que o debate deve ser feito sem ideologia. A grande preocupação é o assunto ser politizado. Não estamos querendo estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores, fora que há, naturalmente, nos projetos, regulamentação de um acompanhamento cada trimestral, outro semestral, a respeito do encaminhamento da validade desse ensino. Isso não se trata, como dizem, de uma jabuticaba brasileira. 85% dos países da OCDE que compõem, eles já aderiram ao homeschooling. De acordo com o ministro, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legalidade do homeschooling, desde que regulamentado. Vamos nessa, então, saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o homeschooling e também sobre a situação atual no Rio de Janeiro em relação às escolas, à educação. Amanda, começa você. Parecem até discussões meio antagônicas, né? Porque nesse momento que a gente reclama justamente do fechamento das escolas, porque a gente vê como as escolas são importantes para a vida das crianças, como elas fazem falta na socialização, na convivência com diferentes crenças, valores, culturas, na convivência com o professor, como esse ambiente é tão rico para o aprendizado da criança e como as consequências psicológicas são nefastas. A gente voltar a discutir homeschooling, sinceramente, eu acho que isso é um desserviço. Existem tantas questões mais urgentes na educação do que perder tanta energia e tanto tempo debatendo homeschooling. Então, o que o Supremo falou, na verdade, ele decidiu, acho que foi no final de 2018, salvo engano, que da forma como está hoje expresso na lei, na Constituição, não há espaço para o homeschooling. Então, se os deputados quisessem mudar isso, eles teriam que legislar sobre o assunto. Tudo bem, é legítimo, em algum momento que se faça essa discussão, não acho que o momento seja apropriado e nem acho que isso seja prioridade. E falando um pouquinho sobre a decisão do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, de novo, são aquelas medidas judiciais que conferem mais insegurança jurídica. Não sei se esse é o momento certo para abrir as escolas no Rio, né? Estava vendo aqui alguns números, são quase 700 pacientes esperando uma vaga de UTI em hospitais lotados do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação na rede SUS do município é de 92% e o Rio também está no auge da pandemia, né? Com um recorde número de mortes em 24 horas. Dito isso, se algo tem que abrir, primeiro lugar é sempre as escolas. Eu acho que o errado desse decreto é fazer com que as atividades não essenciais voltem a partir de sexta-feira. Mark, quero sua opinião sobre o homeschooling. É uma discussão muito importante. Eu sou a favor do homeschooling, acho que é o pai e a mãe que decidem o melhor para a criança. O Estado tem que sempre fornecer condições para quando o pai e a mãe não têm condição de arcar, por exemplo, com o ensino particular ou com o homeschooling, aí sim oferecer um ensino. É importante dar essa liberdade ao pai e à mãe, não o Estado ter que obrigar
né, a forma de como se fornece ensino para uma criança. Agora eu queria também falar, Paulo, sobre essa questão do juiz aí do Rio de Janeiro, né, o seu Roberto Brandão. O Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de habitantes. E aí, numa canetada, um juiz do plantão judiciário decide que as escolas não podem reabrir. Se o prefeito que coordena todo o sistema de saúde, se o governo que está integrado no comitê entendeu que as escolas poderiam reabrir, um juiz, um homem só, tem mais poder do que todo o estudo técnico feito pela prefeitura? É um absurdo, né? Chega a ser lamentável. Aí pai e mãe que teve que se virar nessa segunda-feira, porque não pôde levar o filho para a escola necessariamente, porque o juiz às 11h30 da noite definiu, o que mostra que o judiciário acha que estamos de uma ditadura, né? Um juiz lá do plantão acha que tem mais poder do que o prefeito que foi eleito pelas pessoas, do que toda a estrutura de pesquisa de saúde ali, dos técnicos de saúde que decidiram que a escola ia reabrir. E eu bato aqui no ponto mais uma vez de como o Brasil não trata a educação como prioridade. Tem um estudo grande que foi divulgado pela Unesco e pelo Banco Mundial no fim do ano passado, Paulo, que traz dados muito interessantes. Esse estudo avaliou 191 países e chegou à conclusão que é mito que escola aberta transmite mais vírus. Está lá no site da Unesco, quem tiver, inclusive, alguma dúvida sobre esse estudo. Ele traz, por exemplo, a questão do Japão. O Japão manteve as escolas abertas durante todo o tempo. Não é à toa que o Japão é o que é da potência tecnológica, né? Lá a educação é prioridade para eles. O Japão manteve a escola aberta durante toda a pandemia. Sabe quando foi o pico das infecções? Durante as férias escolares. Está lá no estudo. Em agosto, durante as férias escolares, que o Japão experimentou o pico das infecções e não foi durante as escolas abertas. Então, nós temos que trazer esses estudos para avaliar e acabar com esse mito que escola fechada ajuda a combater a pandemia. Constantino, 2 tweets para a gente fechar, por favor. 2 tweets. Juntou PT e PSOL, você já sabe que é contra o povo brasileiro, né? A hipocrisia da questão do homeschooling vem à tona, né? Quer dizer, eu defendo totalmente homeschooling, é um direito dos pais, né? E aí a turma que está querendo manter as crianças afastadas das escolas agora, na pandemia, é contra o homeschooling. Quer dizer, veja que incoerência. Sobre socializar, Amanda, socialize em outras circunstâncias, inclusive na igreja, né? Que também está vetada agora. É um crime que estão fazendo contra as crianças e me parece que tem método nesses crimes. Tem muita gente aí torcendo para o quanto pior, melhor. O tweet que nós vimos ali é pura demagogia, né? Morreu uma pessoa na escola, então fecha milhões de estabelecimentos e as crianças perdem anos importantes das suas vidas e das suas formações. Isso tudo é absolutamente nefasto, eu não tenho palavras para descrever.